diante de incertezas, de dúvidas, voltarmos sempre os nossos olhos para que a palavra de Deus tenha a nos exortar, a nos ensinar. Para isso, eu queria chamar a sua atenção para o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 15. E nós vamos ler toda a sua extensão, dos versos de 1 até o verso 5, um pequeno salmo, porém profundo. Vamos ver aqui cidadãos não terrenos, cidadãos de outra pátria, podendo nos identificar com eles ou não, e ainda assim estando aberto o canal da graça e da misericórdia do Senhor para nos permitir que sejamos de acordo com a sua boa vontade. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à santa palavra de Deus. Nós vamos ler com atenção e acompanhar o percurso desses 5 versículos, onde eu rogo em nome de Jesus que você me acompanhe na sua Bíblia enquanto lê. O cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra estamos mais uma vez para, com a consolação, a direção e a iluminação do teu Santo Espírito, compreendermos não o que eu tenho a trazer à tua igreja, mas o que tu, trazendo ao meu coração, trarás de maneira eficaz e direta a cada um dos que partilham conosco deste santo ajuntamento, nessa noite de adoração a Ti. Te rogamos, Pai, que a Tua palavra, não eu, fale-nos a respeito do que precisamos mudar, do que precisamos crer, pois é ela a nossa única regra de fé e de prática. E que ao sairmos dessa noite de mais um culto ao Senhor, Tua palavra esteja no nosso coração com morada perene para nos exortar e desafiar a prática dela, pois não queremos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Assim nos abençoe, Senhor, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Cidadãos de outra pátria. Conta-se que em Atenas, o filósofo Diógenes costumava andar com uma lanterna em plena luz do dia. Uma lanterna não como essas que temos hoje, lamparinas acesas com óleo, dizendo, dizia Diógenes, procuro um homem honesto. Procura-se alguém honesto. A ironia de Diógenes era muito clara. O filósofo pretendia, em sua época, denunciar a ausência de integridade e de caráter entre os homens de sua época. Se Diógenes, na Grécia Antiga, via ao seu redor a escassez de bons homens como um fato quase normal, o que dizermos então dos nossos dias? O que dizermos da nossa realidade e do nosso próprio país, em dias em que a corrupção, a mentira, a falta de caráter se tornaram quase normais? E nós não estamos aqui falando de política. Estamos falando da vida cotidiana de cada cidadão e de cada cidadã, que nos tempos do escrutínio eleitoral, tanto para as dimensões maiores da nossa república, presidência, senadores, deputados federais, mas também nos contextos mais regionais, governadores, prefeitos, vereadores, nos alçamos a denunciá-los, a nos lamentarmos
pelos seus descaminhos, pelas notícias, pelos escândalos, sem olharmos antes para a nossa própria realidade. Pois como um bom reflexo, poderíamos dizer, sem dúvida alguma, que nós temos os representantes que nós merecemos. Esta é uma dura, mas verdadeira realidade. O salmista olha, entretanto, para um outro tipo de cidadania, uma outra circunstância de pátria, apontando para um povo diferente. E este povo diferente deveria ser a igreja, deveria ser o povo eleito de Deus, vivendo diferente, como não participantes das obras malignas, mentirosas e corruptas que temos testemunhado todos os dias, mas não tem sido esta a nossa realidade, infelizmente. Aqueles que pertencem ao Senhor não são apenas brasileiros, não são apenas cidadãos da pátria terrena, seja ela qual for, são antes de tudo cidadãos dos céus, membros da família de Deus, cuja vida precisa ser marcada indiferentemente pela santidade e pela justiça. Nós vivemos num Brasil que no tempo atual tem sido marcado pelas polarizações, tanto na política quanto na ideologia, a corrupção enraizada em diferentes instâncias sociais, associado a movimentos fanáticos de falsos patriotismos, que muitas vezes colocam a bandeira nacional acima da cruz de Cristo. Crises morais, crises espirituais, que se refletem no povo que busca a todo custo e de maneira voraz se submeterem a identidades terrenas para suprir o vazio de seus próprios corações. No entanto, o salmista nos lembra, olhando para o Salmo 15, que o verdadeiro cidadão da pátria celestial, ele é chamado a ser luz em meio às trevas, viver segundo as bandeiras do céu e não a de partidos e ideologias humanas, mas embraçando a bandeira do Evangelho e a defendendo até a morte, se necessário for. O Salmo 15 começa com uma pergunta solene. Acompanhe comigo e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? E em seguida, ele descreve o perfil de um verdadeiro cidadão dos céus. Eu queria dividir esse salmo em 3 pontos para a nossa compreensão nessa noite. Em primeiro lugar, o salmista nos fala do caráter do cidadão dos céus. Quem é este cidadão dos céus? No verso 2 ele nos diz: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O salmo apresenta, em primeiro lugar, meus irmãos, a marca central de quem pertence a Deus: integridade de caráter. No mundo onde a aparência muitas vezes tem valido mais do que a essência, do que o ter muitas vezes chamando mais a atenção dos nossos olhos do que o ser, o salmista nos ressalta que o que conta diante do Senhor não é o que nós aparentamos, mas sim o que nós somos no nosso íntimo, no nosso secreto. No nosso tempo, meus irmãos, a falta de caráter ela é visível em todas as camadas da sociedade. Erra você se pensa e se ilude de que o grande suprassumo da falta de demonstração de caráter e de integridade está nos altos escalões dos poderes da nossa república, do Estado democrático de direito. Líderes negociam valores, é verdade, mas empresários também exploram. Cidadãos se acostumaram a pequenas corrupções do dia a dia e vivem com o maior desejo de assumirem todo e qualquer tipo de vantagem em detrimento ao prejuízo alheio. Quando o caráter é relativizado em uma sociedade, em nome de vantagens, em nome de interesses, perde-se o senso do que é verdadeiramente justo e do que é verdadeiro. A fé reformada nos chama com um movimento de mudança da sociedade profunda e duradoura
a vivermos não apenas como crentes de igreja, mas como crentes no mundo. Como Daniel no meio da corte de Nabucodonosor, assumindo compromissos sérios de manter-se justo e separado, incontaminado dos prazeres dos pagãos, dos banquetes de ídolos. A fé reformada nos chama a viver como cidadãos de outra pátria, com integridade, de denunciar a corrupção, apontando sempre para a santidade de Deus e não negociando a sua palavra de forma alguma. Algumas características são mencionadas aqui pelo autor bíblico, como este cidadão que possui um caráter. Este cidadão que possui um caráter anda em integridade. Ele anda de forma reta. Ele é conhecido pelo bem e pela justiça. Ele pratica essa justiça, é dito aqui no texto, e fala a verdade de coração, isto é alguém genuíno, autêntico, é alguém sincero. Como temos sentido falta, meus irmãos, em nossa nação, de homens sinceros, de mulheres sinceras, de pessoas de bem, e de maneira profunda. E eu digo isso lamentando, porque olhando dentro das nossas próprias igrejas, vemos um punhado de gente hipócrita, de gente que não se compromete com o reino, de gente que assume e descumpre, de gente que mente e se alegra com isso. Mas tem uma voz muito ácida para questionar as autoridades, para impugnar os descaminhos políticos que enfrentamos em nosso país. E você, o que tem feito a respeito disso? Como tem sido a tua vida de integridade e caráter? A expressão na exegese, o que é íntegro, traduz o hebraico tamim, que significa inteiro. Íntegro é algo inteiro, completo, sem divisão, isto é, alguém que não corrompe o seu caráter, repartindo para uma vida dupla, uma vida fingida, uma vida de imitações, e não de expressão autêntica do que crê e do que prega. Aquele que pratica a justiça vem do hebraico sedek, ligado à retidão consoante a lei de Deus, não a dos homens. E a expressão de coração fala a verdade, vem de emet, verdade firme, confiável. Não se trata apenas de falar a verdade, ele fala aqui de uma vida na verdade. Alguém que se compromete com a verdade e que testemunha da verdade, custe o que custar, inclusive a nossa paz, inclusive o nosso bem-estar, inclusive o nosso conforto, mas não negociando a verdade. John Stott, o grande pregador, observa sobre isto no seu livro A Mensagem do Sermão do Monte o seguinte, abre aspas, a santidade não é um adorno extra na vida cristã, é a marca distintiva dos que pertencem ao reino de Deus. Vimos hoje pela manhã, estudando a carta de Pedro, que a santidade não é, meus irmãos, um adorno, como diz aqui John Stott. Não é um penduricalho, não é um adereço, uma camisa, uma forma de falar, um jeito de se vestir. Santidade é caráter, retidão de coração. Em Mateus 5, verso número 8, Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, repetindo o que Jesus já havia dito aos seus discípulos, Pedro exorta as igrejas da dispersão a serem santas, porque o Pai Celeste é santo. O cidadão dos céus, meus irmãos, em primeiro lugar, é alguém íntegro, é alguém de caráter. Há muito tempo atrás se perdeu a confiança na palavra das pessoas. Hoje, para pequeníssimos negócios do dia a dia, se precisam fazer contratos, reconhecimentos de assinaturas, testemunhas para garantir, fiadores e calções, uma série de instrumentos para se proteger de ser ludibriado, de ser enganado, porque não se tem mais credibilidade em nenhuma das pessoas ao nosso redor. Temos caminhado muitas vezes até desconfiados dos nossos próprios irmãos na fé. E essa igreja
que ora, Deus, sara a nossa nação, Senhor, sara o nosso país, Senhor, cura o Brasil, mas não se preocupa sequer em curar a sua própria falta de caráter, em tratar do seu próprio coração, em buscar no Senhor arrependimento e confissão para viver de maneira íntegra e de maneira justa diante dele. Nós só podemos pleitear a mudança do nosso país de maneira verdadeira, meus irmãos, se o Evangelho já tomou conta e domina o nosso coração, de forma que os nossos passos agora já não são determinados pela mentira, pela cobiça, pela falta da verdade, mas são agora guiados pelos padrões éticos do reino, são guiados pelas bússolas morais de Cristo, e não do conservadorismo, não dos antigos filósofos, mas sim da palavra. A palavra tem que dominar, tem que governar, tem que guiar os nossos passos, de forma que sejamos cidadãos não do Brasil, bons cidadãos só do Brasil, cidadãos dos céus, da pátria celeste. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos ainda nesse texto, com respeito ao trato com o próximo do cidadão dos céus. Os versos 3 e 4, parte A, nos dizem: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível, ao reprobou. A vida celestial se manifesta principalmente numa característica horizontal. É muito comum termos um relacionamento individualista com Deus, até nos apercebermos do que significa reino, família de Deus, rebanho de Deus, e que nos compromete com o dever horizontal da prática do bem. Pastor, mas eu faço todo o bem para o meu Deus. Se não faz para um dos seus pequeninos, tens o rejeitado também de maneira contínua. Eu te digo, isso é verdade. O Senhor assim advertiu seus discípulos. O salmista descreve aqui um cidadão diferente, de outra pátria, que tem outros valores e que reflete o caráter de Deus na sua convivência. Ele não calunia, ele não faz mal ao próximo, não aceita difamações. No entanto, no Brasil, as relações têm sido cada vez mais destruídas. Famílias se separando por causa de preferência política, por causa de homens, pela incapacidade de ouvir. Fanatismo político, patriótico, ideológico, se infiltra mesmo dentro das nossas igrejas, dividindo irmãos em nome de ideologias. Recentemente, recebi com grande lamento uma notícia de que um presbitério, que não é o nosso, próximo de nós, dividiu-se por rixas políticas. Tudo gerado por um irmão que, insubmisso à autoridade da sua igreja, questionando o período onde se deflagrou a necessidade compulsória de vacinação, negou-se a seguir a orientação do conselho de sua igreja, insubordinado foi para outra, na outra foi recebido, o pastor dessa, ao invés de deixar para lá, foi atrás, e brigas, tudo por conta da política humana. O fanatismo político se infiltra mesmo nas igrejas, mas o cidadão dos céus, ao contrário disso, ele não é chamado para contender com o banal, para contender com o que é trivial, para o que não vale a pena empenhar as nossas vidas e o nosso tempo. Não, o cidadão dos céus é chamado a promover a paz, a ser alguém que ama a verdade, sem jamais abrir mão da graça. Alguém que recusa difamar e desprezar o seu próximo, ainda que pense de forma diferente. Não difama com a língua, este é o cidadão dos céus. Não faz mal ao seu próximo, esse é o cidadão dos céus. Não aceita afronta contra o seu vizinho, rejeita o desprezo ao inocente, diz aqui o texto, honra aos que temem ao Senhor. O verbo difamar do hebraico significa andar espiando, espalhando boatos, ser um fofoqueiro. O que faz bem ao próximo, ao contrário disso, indica uma ação prática, não apenas de quem
se ausenta do mal. É alguém que constrói um compromisso ativo de não prejudicar o outro. Esse é o cidadão dos céus. Ele se preocupa com o que ele faz e com o que ele deixa de fazer, não pensando apenas no que vai lhe impactar, mas também no que impactará o seu próximo, o seu irmão e a sua irmã. Paulo nos fala de maneira muito categórica sobre esse dever cristão, quando escreve sobre a liberdade, escrevendo aos coríntios, dizendo a eles que a lei do cristianismo é a liberdade, mas maior do que a lei da liberdade, tem uma lei maior do que ela, que é o amor. Posso comer comidas sacrificadas a ídolos? Paulo diz, não existem ídolos, só existe um Deus vivo e verdadeiro, portanto você não está comendo comida sacrificada para ninguém. Agora, se te disserem, você pode trazer escândalo para alguém. Então deixa de comer. Você pode? Pode, mas não come. Porque você quer proteger a consciência dos novos na fé. Quantas vezes temos visto cristãos de maneira egoísta, de maneira individualista, defendendo pensamentos que são humanos, não são bíblicos. Que o cristão precisa viver sem se preocupar com o que os outros vão pensar. De vez em quando eu vejo uma coisa ou outra assim na internet e me assusto. Mas o crente ele não vive assim, ele se preocupa assim com o que os outros pensam assim a respeito do evangelho, porque agora, a partir do momento em que Cristo inicia uma boa obra na tua vida, regenerando-te para o compromisso de agora andar segundo os seus caminhos, você já não se torna mais responsável por si próprio, agora você também é um embaixador do reino de Deus. E precisa se portar como tal, tendo um compromisso de não prejudicar as pessoas. O grande dogmático reformado Herman Bavinck, ele vai nos dizer que a comunhão com Deus nunca se dá a parte da comunhão com o próximo. A santidade de Deus se reflete necessariamente, diz Herman Bavinck, na ética cristã. A ética cristã é o nosso relacionamento com o próximo. Não posso, diz João na sua carta, na sua primeira carta, exortando-nos contra um amor não fingido, diz-lhe, se eu digo que amo ao meu irmão, que amo ao Senhor, mas odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso. Eu não amo na verdade, porque Deus também resgatou com graça, com misericórdia o meu irmão. Eu penso diferente dele, eu discordo dele, eu tenho preferências distintas, mas ele é meu irmão e eu devo amá-lo. Em Efésios 4:29, Paulo diz à igreja de Éfeso, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação. Em João 13:35, Jesus diz aos seus discípulos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O cidadão dos céus, ele não caminha de maneira odiosa, ele não caminha se alegrando com a morte, ele não celebra a violência. O cristão sincero, verdadeiro, genuíno, o cidadão dos céus, ele tem uma vida regenerada. Embora tenha suas preferências, ele vive para não difamar, para não fazer mal, para não injuriar o seu vizinho, para condenar o desprezo aos mais sensíveis e honrar os que temem ao Senhor. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o cidadão dos céus, ele também é visto pela sua fidelidade. A fidelidade do cidadão dos céus é ressaltada aqui pelo salmista na parte B do versículo 4 e também no verso 5, dizendo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. O texto encerra destacando a firmeza e a fidelidade do povo de Deus. O cidadão celestial honra compromissos. Ele empresta e cobra o que emprestou, ele não cobra com usura. Ele jura com dano próprio, não cobra além do que precisa e também não se retrata, porque o que ele fala é o que é.
Ele não fica traindo, ele não age com infidelidade e não aceita suborno contra o inocente, porque ele é honesto. O cidadão celestial honra compromissos. Em outras palavras, é agente de palavra, gente que diz e faz, gente que segue o que o Senhor nos exorta a fazermos. Suas palavras são sim, sim e não, não. E o que passa disso é do maligno. Ele não se deixa levar pela ganância, ele não quer se locupletar nos ganhos pelo prejuízo de outrem. Não aceita suborno, porque permanece inabalável, firmado na vontade do Deus Altíssimo. Esse é o cidadão dos céus. O cenário em nosso país, o cenário em solo brasileiro, revela, ao contrário disso, um ambiente em que promessas são facilmente quebradas, a começar nos nossos próprios lares. Pais que fazem promessas para descumpri-las aos seus filhos, suas esposas. Filhos que prometem obediência aos seus pais, mas não cumprem e também não se sentem prejudicados pela sua própria desobediência. Juramentos no nosso país não são levados a sério. Interesses pessoais sempre são sobrepostos aos bens comuns de toda a nação. Muitos se enchem de discursos patrióticos, enquanto, paralelamente, estão se beneficiando de esquemas escusos. A fidelidade do cidadão celestial, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é de centro, ela é do alto. Por isso é o cidadão dos céus. O cidadão dos céus tem a sua fidelidade como uma ferramenta, uma arma contracultural. A sua palavra é firme, a sua honestidade é inegociável. Sua esperança não está na terra, está no céu, está na pátria celestial, nas moradas do Altíssimo, não na glória transitória de bandeiras de homens. Sua fé está firmada não em países, mas está firmada no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. O texto aqui aponta 4 características dessa fidelidade do cidadão dos céus. Ele não volta atrás do que prometeu, ainda que com prejuízo próprio. Se ele prometeu que assim seria, mesmo que seja prejudicado ele não vai prejudicar o outro. Ele não empresta com usura, ou seja, não explora financeiramente as pessoas. Ele não aceita suborno contra o inocente, porque o seu compromisso é com a verdade, e ele permanece firme, porque o texto diz no verso 5, parte final, que quem deste modo procede não será jamais abalado. A expressão aqui não se retrata do que promete, traz a ideia de manter a palavra, mesmo quando isso nos traz malefícios pessoais. O hebraico aqui sugere a lealdade como uma virtude essencial dos bons homens, dos cidadãos de bem, não dessa pátria, digo, dos céus. Não empresta o seu dinheiro com usura, mostra um cidadão que não se alegra e não compactua com nenhuma forma de exploração, porque a sua esperança está em Deus, não nas riquezas. Richard Sproul escreve em seu livro A Santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor, que a verdadeira fé gera uma vida de coerência, de integridade e de fidelidade. O crente não apenas crê em Cristo. Vou repetir. O crente, o cidadão dos céus, ele não apenas crê em Cristo. Fazendo isto, você não é muito mais do que um demônio que crê e, além de crer, treme. O crente, ele vive como Cristo. Afinal, o termo cristão se refere exatamente a isto. Pequenos cristos, imitadores do mestre. Em Mateus 5,37, ainda no Sermão do Monte, Cristo diz a seus discípulos e também a nós: seja o vosso sim, sim. Se eu disse sim, é sim. E o vosso não, não. Não volte atrás. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo, em outro contexto,
encorajando os irmãos da igreja de Corinto, diz a eles para serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. O cidadão dos céus é alguém fiel, é alguém que tem palavra, é alguém que anda inabalável naquilo que o Senhor exige dele, como alguém comprometido com outra pátria. O cristão vive neste mundo, mas jamais deve esquecer sua verdadeira cidadania. A nossa pátria não é terrena, meus irmãos, é celestial. Nós somos chamados a viver já aqui como representantes do reino. Aqui agora, com caráter íntegro, trato justo com o próximo e fidelidade inabalável. É isso que ele chama você nessa noite, em nome de Jesus, a ser, a viver e a se comprometer dessa forma. Conta-se uma história, para encerrarmos, de um embaixador inglês que, ao regressar de um país distante, foi perguntado pelos seus compatriotas sobre como ele se mantinha firme em sua identidade britânica, mesmo em uma cultura muito diferente. E ele respondeu a eles da seguinte forma: amigos, todos os dias eu me lembrava que eu sou um cidadão da Inglaterra. E para isto me esforçava em viver com a honra de representar a minha pátria. Como você faz para não se esquecer que a sua pátria não é deste mundo? Que o reino do Mestre que nos salvou também não é deste mundo? Como você faz para se lembrar? Como você faz para se manter incontaminado com os patriotismos passageiros, fajutos e frágeis desse tempo presente? O que você tem feito para viver como um agente do reino de Deus, como representante de Cristo na sua família, aonde você trabalha, na sua igreja, no ônibus lotado que você pega ou vazio, no geladão, no parque que você frequenta, na padaria onde você compra o seu pão? Que tipo de cidadão você tem sido? Como estes muitos da pátria brasileira que vai passar? Ou como conscientes servos daquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino maravilhoso da sua luz? Examine, ao sair daqui hoje, o seu caráter. Olhe para essas características que o Salmo nos apresenta e pergunte a si próprio: eu tenho refletido a verdade do Evangelho? Eu tenho vivido como um cidadão dos céus, na mente e também na vida? Ou eu tenho apenas nutrido a aparência exterior de religiosidade? Vestir-se como integrante desse reino não vai te fazer cidadão dele, mas viver como um cidadão dessa pátria celestial vai sim te nutrir os passos para uma vida agradável aos olhos do Senhor. Reflita ainda sobre como você tem tratado o seu vizinho, o seu próximo, seus irmãos. Suas palavras e atitudes têm edificado, têm salvado, têm curado ou têm ferido? Suas palavras têm abençoado ou têm maltratado as pessoas? Como você tem sido conhecido nos locais onde você desfruta de convivência? As pessoas se sentem abençoadas com a sua vida ou elas se sentem invadidas, prejudicadas, se sentem desconfortáveis? Finalmente, avalie ainda se a sua vida tem sido marcada por fidelidade e coerência. Se a sua palavra tem sido frequentemente voltada atrás ou se você se mantém firme nos seus posicionamentos de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando isso venha te trazer prejuízos pessoais.
Como tem sido o seu comportamento? O Senhor nos chama, meus irmãos, para sermos uma igreja relevante, composta de crentes relevantes, famílias relevantes, comprometidas prioritariamente com os valores que procedem da palavra de Deus, pois é nela que está o remédio para curar a nossa nação. Os presidentes, os governantes, os reis da terra, todos eles, instituídos por Deus, são erguidos e depois caem. Como uma flor que floresce e depois seca. Mas a palavra do Senhor dura eternamente. Permanecerá para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E a história está sob o controle das suas mãos. Não há quem lhe possa resistir o poder. Agindo Deus, Ele pode e quer executar uma grande obra na nossa nação. Mas nós não podemos desejar tamanha empreitada sem antes examinarmos o nosso coração, entendendo, se eu olhar para esta igreja, se eu olhar para este país, ele encontrará cidadãos suficientes da sua pátria, com a bandeira do Evangelho, defendendo a Cristo acima de tudo e de todas as coisas, acima das leis dos homens, acima das preferências políticas, emocionais, humanas, acima das nossas próprias conveniências. Quem nós temos sido diante dessa nossa pátria brasileira? Cidadãos dos céus ou cidadãos da terra? Nosso grupo de louvor vai nos mover a um cântico nesse momento que nos traz indagações a esse respeito. Salmo 22, versos 27 e 28 nos diz que